ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्. ॐ. Verso 90. Viññāta brahmatatvasya yatha purvam na samsritihi asti chenna savignata brahma bhavo bahirmukhaha. Neste verso, Nyanapalan, o tema Jivamukti está sendo concluído. E Shankaracharya diz: Viññāta brahmatatvasya samsritihi nasti. Para aquele que compreendeu a natureza de Brahman, não existe mais samsara. Viññāta brahmatattvaha é a designação de uma pessoa que passou com sucesso por Shravanam, Mananam e Nididhyasanam. Portanto, ela alcançou Jnananistha, a firmeza no conhecimento. Para ela, não existe mais samsara intelectual, sob a forma de ignorância sobre si mesma. O samsara não existe nem mesmo sobre a forma de uma concepção errônea habitual sobre si mesma. A concepção errônea sobre si mesma, baseada na ignorância, é chamada de adhyasaha. E a concepção errônea sobre si mesma, baseada no hábito, é chamada de viparita bhavana. Ela eliminou ambas. Portanto, ela é jnananistha. E livre do samsara intelectual, ela não se vê como um indivíduo mortal, um jiva finito. Ela se vê como Jagat Adhisthanam Brahma. Brahman, o substrato do universo. E isso não exige nenhum esforço de sua parte, pois tal compreensão penetrou em seu subconsciente. Essa é a liberdade em relação ao samsara intelectual, sob a forma de liberdade da ignorância sobre si mesma e das concepções errôneas sobre si mesma. E ela está livre do samsara emocional também. Como mencionei anteriormente, ela reduziu consideravelmente o samsara emocional ao praticar karma yoga e ao adquirir sadhana chatushtaya sampatti. E ao concentrar-se no aspecto vairagyan, o desapego, ela também reduziu o samsara emocional. Isso ocorre porque os ragas dveshas, atrações e aversões, são a principal causa do samsara emocional. E o vairagyan reduz isso consideravelmente, mesmo antes do jnanam. Após o jnanam, esse mesmo vairagyan é reforçado, esse desapego é reforçado. E esse vairagyan reforçado reduz ainda mais o seu samsara emocional. Portanto, ela também está livre do samsara emocional. Isso não significa que ela não tenha emoções. Elas continuam plenamente presentes, pois essa é a natureza e a função da mente. É isso, por si só, que o torna um ser humano. Um ser humano compassivo, com sentimentos nobres. As emoções não desapareceram. Nós não queremos que elas desapareçam. Elas apenas deixam de causar samsara. As emoções não causam mais dor. As emoções não são mais um fardo. Ele encara as emoções como uma bênção. Portanto, emoções nobres estão presentes sem causar dor ou samsara. Mas as emoções não são mais um fardo para ele. Assim, tanto o samsara intelectual quanto o emocional desaparecem. Ele é um jivan mukta. E mesmo após obter jnanam, ele continua a viver devido ao seu prarabdha karma. Quanto tempo ele viverá depende da quantidade de seu prarabdha. Ele não se importa se a vida for longa ou curta. Ele não tem ragas dveshas, nem mesmo em relação à vida e à morte. Uma vida longa está bem. Uma vida curta está bem. E ele também sabe que o prarabdha deve ser aceito. Resistir ao prarabdha significa criar outra forma de samsara. Portanto, um jivan mukta tem uma vida curta ou longa, dependendo de seu prarabdha. E como eu disse na quinta cápsula, como ele não ignora nem esquece sua verdadeira natureza,
Por isso, uma vida longa ou curta não representa um fardo para ele. Este é o Jivan Mukta Phalan, o fruto de ser um Jivan Mukta, concluído com o verso 90. Agora vamos falar sobre outro Phalan, na forma de Videha Mukti. Videha Mukti é uma discussão sobre o que acontece com um Jnani no momento de sua morte física, na queda de seu corpo físico. Embora o Jnani afirme, eu sou imortal, seu corpo físico é mortal. O Jnani aceitou a mortalidade do corpo ao final de seu Prarabdha. A morte física do Jnani é chamada de Parantakalaha, e a morte do Ajnani é chamada Antakalaha. A diferença entre Parantakala e Antakala é o tema de Videha Mukti. Entraremos nesse tópico a partir do verso 91. E, aliás, não tenho certeza se expliquei o significado de uma palavra específica na segunda linha do shloka anterior. Astikchet significa: enquanto uma pessoa tiver samsara intelectual ou emocional, ela não pode ser chamada de Jnani. Ela não é alguém estabelecido na natureza de Brahman. A razão é que ela é Bahir Mokhaha. Ela continua muito extrovertida, obcecada pelo Anatma quíntuplo. E enquanto houver essa obsessão pelo Pancha Anatma, os 5 aspectos do não-eu, o samsara nunca desaparecerá. Essa pessoa é Bahir Mokhaha. Portanto, ela não é um Jnani. Ela experimenta o samsara. Essa é a segunda linha. Agora iremos para o tópico Videha Mukti, verso 91. Aham brahmeti vijnanat kalpakoti shatarjitam samchitam vilayam yati prabodhat swapna karmavat. A discussão do tópico Videha Mukti requer algumas informações básicas, a saber, o conhecimento da lei do karma, que é muito importante no ensinamento védico. A lei do karma. Vyasacharya escreveu vários Puranas volumosos, elaborando os ensinamentos dos Vedas. Esses Puranas abordam tanto Veda Purva Bhaga, parte inicial dos Vedas, tratando de Dharma Shastra, quanto Vedanta Bhaga, tratando de Brahma Shastra. O Dharma Shastra trata do modo correto de viver, enquanto que Brahma Shastra trata da realidade subjacente às nossas Vedas. E todos os Dharma Shastras elaborados em todos os Puranas transmitem 2 mensagens importantes. Em todos os 18 Puranas, Vyasacharya transmitiu 2 mensagens principais. Quais são elas? Paropakara Punyaya Papaya Parapidanam. Essas são as 2 mensagens fundamentais do Dharma Shastra, ou Veda Purva Bhaga, parte inicial dos Vedas. Para Upakara refere-se a todas as nossas atividades que contribuem para o bem-estar dos outros, que são benéficas e úteis ao próximo. Dayananda Swamiji as chama de atividades de extensão ao outro, reaching out activity. Somos apenas consumidores o tempo todo, mas precisamos ser contribuintes também. Essas atividades de contribuição, como o Pancha Mahayagna, os 5 grandes sacrifícios, no qual levo em consideração não apenas os seres humanos, mas também os rishis, os seres celestiais, os ancestrais, os animais, as plantas, a natureza e até mesmo os 5 elementos. Com essa consciência, contribuo para eles, expressando minha gratidão e preservando-os, pois eles me ajudam. Essas atividades são chamadas de Paropakara Karmani. E então a segunda sentença diz Papaya Parapidanam. O segundo grupo de atividades consiste em Parapidana Karmani, ações que causam dano ou sofrimento aos outros. Parahimsa Karmani refere-se a todas as atividades que não são benéficas, mas sim prejudiciais ou que ferem os outros. Outros não significa apenas seres humanos. Inclui animais, plantas, o meio ambiente, a natureza, os panchabhutas, 5 elementos, os ancestrais,
os seres celestiais, os rishis, qualquer coisa que prejudique a infraestrutura cósmica bem concebida, seja por pensamento, palavra ou ação. Sempre que falamos de karma, os Vedas referem-se a Kayika, Vatika e Manasa Karmani, ações físicas, verbais e mentais. Podemos causar dano mesmo através de meros pensamentos ou palavras. Assim, temos Paropakara, atividades benéficas, e Parapirana, atividades prejudiciais. E nós, naturalmente, sabemos que todos os karmas têm consequências. Eles produzem seus próprios resultados. No entanto, o Dharma Shastra fala sobre um tipo especial de resultado, chamado Punyan e Papam. Assim, este shloka diz: Paropakara Punyaya Papaya Parapiranam. Atividades benéficas produzem um resultado especial chamado Punyan, e atividades prejudiciais produzem um resultado especial chamado Papam. Esses Punyan e Papam são resultados especiais, abordados exclusivamente pelas escrituras védicas. São conceitos únicos do hinduísmo. Não existem em outros lugares. Nós os chamamos de resultados especiais, porque não podemos vê-los ou detectá-los com a ajuda de nenhum instrumento à nossa disposição. Mesmo instrumentos científicos avançados, como microscópio, telescópio, jamais conseguirão detectar Punyan e Papam, pois são Apaurushaya Vishaya, assuntos que transcendem a percepção humana comum e a origem humana. Apaurushayam significa Alaukikam. Alaukikam significa algo que não é acessível aos nossos instrumentos de conhecimento, ou seja, algo que só pode ser estabelecido pela autoridade dos Vedas. E como não são acessíveis aos nossos meios de conhecimento, Brahmanas, são chamados de Adreshtam, ou seja, resultados especiais invisíveis. É por isso que não existem equivalentes em inglês para as palavras Punyan e Papam. Esses conceitos não existem nessa cultura e, consequentemente, não há palavras para eles no idioma inglês. Dayananda Swamiji diz, em tom de brincadeira: se você quiser uma tradução para o inglês, terá que tratar essas palavras sânscritas como se fossem inglesas e pronunciá-las como tal. Você pode inglesar as palavras sânscritas Punyan e Papam. Quando se busca uma tradução aproximada, traduzem-se esses termos como méritos e deméritos. Punyan é traduzido como mérito ou crédito, e Papam como demérito ou descrédito. Trata-se, portanto, de pontos positivos e negativos que acumulamos constantemente por meio de nossas ações, sejam elas benéficas ou prejudiciais. Segundo os Vedas, todo ser humano está continuamente acumulando Punyan e Papam. Eles são gerados de forma contínua e armazenados em nosso Karana Shariram, corpo causal. Por isso, o Karana Shariram também é Avyaktam, invisível. Assim como Punyan Papam, nele armazenado, também é Avyaktam, ou seja, invisível. Além disso, acumulamos esses elementos não apenas nesta vida, mas também em inúmeras vidas humanas passadas. Os animais não acumulam Punya Papam, porque são seres programados. Eles não possuem livre-arbítrio funcional para escolher suas ações. Consequentemente, não são responsáveis por elas. Já nós, seres humanos, tanto na vida atual como em nascimentos humanos anteriores, acumulamos e armazenamos Punyan e Papam em nosso Karana Shariram. Eles permanecem não manifestos por um certo período, dependendo do tipo de karma, algo que não podemos conhecer previamente. Diferentes karmas possuem diferentes períodos de gestação ou incubação, durante os quais permanecem não manifestos. No momento futuro apropriado, eles se manifestam na forma de situações favoráveis, gerando felicidade, ou de situações desfavoráveis, gerando infelicidade. Isso pode ocorrer num futuro próximo ou distante, até mesmo em uma vida futura. Assim, um ponto muito importante a ser observado no tópico da lei do karma
é que todos nós acumulamos adreshta punya papani, méritos e deméritos invisíveis, que ficam armazenados em nosso karana shariram, corpo causal. E esse punya papam, em linguagem simples, é frequentemente chamado de karma. As ações que os geram também são chamadas de karma. É algo muito confuso. Pelo contexto, devemos saber se karma significa ação ou se significa punya papam. E esse punya papam, que reside no karana shariram humano, é extremamente poderoso. De fato, o karma é a força mais poderosa de todo o universo. Portanto, se você perguntar qual é a força mais poderosa de todo o universo, nossas escrituras respondem: é o karma no indivíduo e o karma na humanidade como um todo. Na verdade, todo ser vivo possui sanchita karma, o karma acumulado. Outros seres vivos não humanos também possuem sanchita karma. Mas esses não foram adquiridos em suas vidas não humanas. Foram adquiridos em vidas humanas anteriores. Assim, as plantas também já foram seres humanos em algum momento. Foi apenas devido a certo karma que elas se tornaram plantas. Os animais também foram seres humanos anteriormente, mas alguns de seus karmas exigiam um corpo animal, pois o método de aprisionamento de Bhagavan consiste em conceder um corpo animal ou vegetal, para que eles não possam causar tantos danos quanto os seres humanos são capazes de causar. Quando provamos que somos indignos de um corpo humano, Bhagavan nos dá um corpo animal ou vegetal. Isso é um aprisionamento, porque não há livre-arbítrio. Como ser humano, eu faço mau uso do meu livre-arbítrio. Portanto, o melhor método de punição é restringir o livre-arbítrio. Assim como se limita a velocidade de um veículo, Bhagavan restringe o livre-arbítrio ao conceder um nascimento não humano. Todos os seres vivos adquiriram e acumularam tanto karma ao longo de várias vidas. E esse karma é uma força poderosíssima, pois determina ou influencia todos os eventos na vida do indivíduo, bem como na vida do mundo. O nascimento e a morte do indivíduo, assim como a origem do universo, a duração do universo e até mesmo a dissolução do universo. Todo fenômeno cósmico, bem como todo fenômeno individual, é regido pela lei do karma, pela força do karma. Se você perguntar a Bhagavan, por que você criou o mundo ou a mim? Ele dirá karma. Assim, o karma determina ou influencia todos os fenômenos, tanto individuais quanto cósmicos. No momento de cada criação, Shrishti, o tipo de corpo sutil que recebemos é determinado pelo mérito e demérito, punyam papam, armazenados em nosso corpo causal. Eles determinam nosso corpo sutil durante cada criação. E a cada nascimento, o tipo de corpo físico que recebemos é determinado pelo punya papam armazenado. O punya papam que está se manifestando a partir do corpo causal. Assim, o corpo sutil, sua jornada em vida e sua jornada após a morte, bem como o corpo físico, sua jornada, tudo isso é determinado pelo punya papam, ou karma. Se você perguntar por que é assim, Bhagavan dará apenas uma resposta. Não me culpe. Eu sou o dispensador dos frutos do karma. Sou um Deus justo e imparcial. Tudo é, portanto, regido pelo punyam e pelo papam, que os seres humanos não conseguem ver. Mas Bhagavan pode ver com sua Maya Shakti. E em nossa vida também acontecem muitos eventos bons. Para cada um deles, não temos explicações lógicas. Podemos não saber a causa. Simplesmente chamamos isso de minha boa sorte ou fortuna. O que chamamos de sorte ou fortuna nada mais é do que o punyam invisível se manifestando. Similarmente, ao longo da vida, há muitos eventos que causam sofrimento intenso. Não conseguimos explicar por que passamos por eles e perguntamos: por que eu? Por que não o vizinho? Então, sempre que surge por que eu, sempre que ficamos com raiva de Deus, sempre que duvidamos do senso de justiça de Bhagavan, nesses momentos,
Um Vaidika compreende que tudo isso se deve ao Papam que acumulamos em nosso passado imediato ou remoto. Parte disso está se manifestando. Não podemos culpar ninguém. O mundo e as pessoas são apenas os instrumentos, ou nimittam, para que o karma me proporcione prazer e dor. O karma não pode agir diretamente. Ele requer um meio para se concretizar, um transmissor. O mundo e as pessoas, até mesmo os membros da família, são transmissores de Sukham e Dukkham, que o nosso próprio karma traz à tona. Portanto, um Vaidika nunca culpa a Deus. Sua Shraddha e Bhakti nunca serão abaladas pelos sofrimentos da vida, pois ele conhece a razão e assimilou a lei do karma. Devemos aprender a lei do karma nos estágios iniciais da vida. Caso contrário, quando os sofrimentos chegarem e tentarmos lhe ensinar a lei do karma, você ficará ainda mais irritado. Por isso, já devemos estar preparados com essa lei do karma internalizada. Devemos ter clareza de que o sofrimento não surge ao acaso. Bhagavan é imparcial. A lei do karma, a lei de Punya Papam, desenrola-se a cada momento. Mesmo coisas pequenas como acordar com dor nas costas. Não houve nenhum erro da minha parte. É isso que as pessoas alegam quando o sofrimento chega. Só me diz, sou uma pessoa boa, tenho fé em Deus, vou regularmente aos templos. Por que Bhagavan me coloca nessa situação? Será que ele não tem olhos ou ouvidos? Uma pessoa me disse, vou comprar um aparelho auditivo e dar a Bhagavan, porque ele deve ter ficado muito velho. Tenho pedido a ele, faça com que essas coisas aconteçam, mas ele não ouve minhas orações. Se conhecêssemos a lei do karma, aceitaríamos que não conseguimos realizar coisas simplesmente pedindo a Deus. Só conseguimos realizar coisas por meio do karma. E só podemos buscar o fruto do karma, e não favores de Bhagavan. Podemos pedir o karma phalam que nos é devido, não o fruto que desejamos, mas sim o karma phalam que merecemos. Portanto, sempre que pedimos favores a Deus, devemos nos lembrar da lei do karma. Deus não se ajusta aos meus raga-dveshas. Deus se ajusta apenas aos punya papa karmani, as ações meritórias e não meritórias de cada um. Se eu sei e aceito isso, minha fé e minha reverência a Deus jamais diminuirão, quaisquer que sejam os altos e baixos pelos quais eu passe na vida. A lei do karma é, portanto, muito importante. Esses karmas de punya e papam são classificados em linhas gerais em 3 tipos: Sanchita karmani, prarabdha karmani e agami karmani. Em todos esses casos, a palavra karma não se refere à ação em si. Aqui a palavra karma refere-se a punyam e papam, que são o resultado de nossas ações passadas. O karma phalam, o fruto do karma, é aqui chamado de karma. Assim, karma é igual a drishta karma phalani, frutos invisíveis do karma. Por meio de qual lakshana? Jahati lakshana, pois as ações já se foram. Eu as realizei em uma vida passada. Aqui a palavra karma não se refere àquela ação, pois ela foi realizada há muito tempo. Estamos falando aqui do karma phalam, o resultado da ação passada. Portanto, Jahati Lakshana. É por isso que, se você quiser se lembrar dos 3 tipos de Lakshana, deve perguntar em cada contexto, qual é o Lakshana aqui? Sanchita Karma, no sentido de Jahati Lakshana, refere-se ao Karma Phalam, e mais especificamente ao Adrishta Karma Phalam, fruto invisível do karma, na forma de Punyam e Papam. Sanchita Karmani, Prarabdha Karmani, Agami Karmani. Todos esses karmas são comuns a todos os seres vivos, incluindo o Gnani. Queremos aqui discutir qual é a particularidade do Gnani no contexto do karma. Queremos discutir qual é a particularidade do Jivan Mukta, alguém liberado enquanto vivo. Mas antes de entrar nesta discussão sobre Jivan Mukta, estamos discutindo de modo geral o Sanchita, Agami e o Prarabdha Karma, em relação a todos os seres vivos.
Não apenas os seres humanos, mas todos os seres vivos possuem karma. E todos os karmas ficam armazenados no Karana Shariram, corpo causal. O karma não é adquirido apenas na vida atual ou na vida imediatamente anterior. Ele é acumulado ao longo de inúmeras vidas humanas passadas. Todos esses karmas acumulados são chamados de Sanchita Karmani. San mais Chi significa adquirir, acumular. Uma bolsa é chamada de Sanchi em certas línguas indianas. Sanchi está no caso Saptami Vibhakti, locativo. Aquilo onde tudo é depositado, colocado ou carregado. Aqui, Sanchita refere-se aos karmas acumulados de méritos e deméritos, Punyan Papan, que também existem para os animais, embora não tenham sido adquiridos nesta vida. Lembre-se de que os animais também passaram por várias vidas anteriores. O Karana Shariram tem armazenado tudo isso. E quando o Karana Shariram começa? Deixe-me ver o quanto vocês lembram sobre os corpos Sthula, Sukshma e Karanam. Definimos o Karana Shariram como Anadi, sem começo. Portanto, todos os divas existem desde tempos imemoriais, acompanhados pelo Karana Shariram. Os corpos sutis, Sukshma Sharirams, surgem e desaparecem a cada criação. Os corpos físicos, Sthula Sharirams, surgem a cada vida. No entanto, o Karana Shariram existe desde tempos imemoriais. Ou seja, o Diva com seu Karana Shariram existe desde um tempo sem começo. E esse Diva, a parte Diva correspondente a Karana Shariram e Sanchita Karma, que Bhagavan utiliza para criar o mundo. O Diva, por si só, fornece o componente Karma a Bhagavan para determinar a própria natureza do universo. Portanto, o universo é um empreendimento conjunto de Ishvara e do Diva. Ishvara não possui Punya Papa Karmani. No entanto, Ishvara utiliza o Sanchita Karma dos infinitos Divas, especialmente o Karana Shariram desses Divas. Bhagavan observa esse karma armazenado. Por quê? Porque, para que os karmas frutifiquem, eles precisam proporcionar experiências de prazer e dor. Por isso, o Diva necessita do Sukshma Shariram, do Sthula Shariram e também do universo. Assim, Bhagavan providencia para cada Diva um Sukshma Shariram adequado, um Sthula Shariram adequado e um ambiente adequado, visando a frutificação e a manifestação do seu Punya Papa armazenado. Isso é um princípio muito importante da lei do karma. Devemos lembrar que Bhagavan, por si só, não pode criar o mundo. Embora glorifiquemos Bhagavan como onisciente e onipotente, ele possui uma limitação, entre aspas, se é que podemos chamá-la assim. Bhagavan não pode criar o universo, a menos que tenha em mãos o projeto original, chamado Karma. O Diva também contribui para o surgimento do universo. Portanto, quando dizemos que Bhagavan cria, devemos notar que ele, auxiliado pelo Punyan e Papan, dos Divas, que existem desde tempos imemoriais, cria este universo. Bhagavan é chamado de Samanya Karanam, causa geral, enquanto que o Diva é chamado de Vishesha Karanam, causa específica da criação. O surgimento da criação deve-se a Bhagavan, certamente, mas o momento do surgimento, a ocasião da criação, bem como o tipo e a duração dessa criação, tudo isso é determinado não por Bhagavan, mas pelo karma dos Divas que está frutificando. É por isso que na Bhagavad Gita, Krishna começa dizendo Urdhva Mulam Adhashakham. Ali disse que Bhagavan é Mulam, a Samanya Karanam deste universo. Imediatamente no verso seguinte ele diz Adhascha Mulanya Santatani Karmanu Bandhini Manushyaloke. Existem também outras causas para a criação. Quais são elas? Os karmas dos divas. Assim, o segundo princípio fundamental da lei do karma é que Bhagavan faz tudo apenas sob a regência e a determinação do nosso karma. Portanto, Bhagavan sempre tem uma justificativa pronta. Sempre que você pergunta, por que você fez isso?
Ele apresenta a justificativa, porque você pediu por isso. Nós esquecemos, mas Bhagavan não esquece. Como é que eu não sei o que eu fiz em vidas passadas? Nós nem sequer sabemos o que fizemos na última classe do Vivekachudamani. Quando não nos lembramos de ontem, como podemos nos lembrar de vidas passadas? Não podemos evitar as consequências apenas porque não nos lembramos. Bhagavan não pode enviar uma mensagem de texto dizendo: estou dando isto para este ou aquele propósito. Portanto, podemos não saber do nosso karma. Nós precisamos saber apenas isto: Bhagavan é justo. Tudo o que ele faz está de acordo com o meu karma, do qual não me lembro, o que é um problema meu. Mas tenho fé na lei do karma e em Bhagavan, que preside a lei do karma. Todos esses são princípios fundamentais. No Gurukulam aprendemos isso no Brahmacharya Ashrama. No Gurukulam tradicional, a lei do karma é compreendida muito cedo na vida. Assim, a fé em Bhagavan nunca é abalada. Hoje em dia, muitos não conhecem a lei do karma. Portanto, no momento em que enfrentam qualquer tragédia, não conseguem explicá-la. Então, tornam-se ateus. Tudo isso devido à ignorância sobre a lei do karma. Voltando ao nosso tópico, os karmas armazenados e acumulados são chamados de Sanchita karmas. Todos eles têm diferentes períodos de incubação. Alguns podem frutificar num futuro imediato, outros podem frutificar apenas num futuro distante. E todos aqueles karmas que devem frutificar num futuro distante são chamados de Sanchita karmas. Eles não fazem nada agora, são inofensivos. Por outro lado, desse enorme e quase infinito Sanchita karma, uma parte específica prepara-se para frutificar num futuro imediato. Esse karma que está pronto para se manifestar é chamado de Prarabdha karma. A expressão Prakarshana fala Dhanaya Arabdham significa que ele começou a se tornar ativo, está se preparando. Assim como antes de uma corrida, os competidores se aquecem, caminham de um lado para outro, relaxam a musculatura. No momento em que o juiz diz, em suas marcas, eles vão para seus respectivos lugares. Eles ainda não começaram a correr, mas estão prontos, pois uma boa largada é extremamente importante. Em competições internacionais de 100 metros rasos, por exemplo, os reflexos precisam ser muito bons. É preciso começar assim que se ouve o apito. Durante aqueles poucos instantes, a corrida ainda não começou, mas tudo está preparado. Esse em suas marcas karma é chamado de Prarabdha karma. E é esse Prarabdha karma que é responsável pela nossa vida atual e pelas situações que a compõem. Desde a escolha dos pais e do tipo de corpo físico que possuo, até as características herdadas, doenças, etc. Tudo é determinado pelo Prarabdha. O Sukshma Sharinam, corpo sutil, eu já havia adquirido no momento da criação. Nesta vida, o tipo de corpo físico que recebo é determinado pelo Prarabdha. E se eu herdo certas doenças, doenças genéticas vindas dos meus pais, isso também ocorre devido ao meu karma. Eu deveria ter herdado essas enfermidades. O próprio karma determina a linhagem familiar, para que eu herde tais coisas. Os pais tornam-se nimitam para a manifestação do tipo de corpo, da família, dos irmãos, da vizinhança, do ambiente, do país. Nascer na Índia é Punyam ou Papam? Depende de como você vê a Índia. Alguns consideram um Papam, não querem ser cidadãos indianos. Outros consideram um Punyam. Eu não quero afirmar nenhuma coisa nem outra. Diria apenas que, quer eu nasça na Índia ou em qualquer outro lugar, tudo acontece devido ao karma. E ao longo da minha vida, muitas coisas acontecem pelas quais eu não trabalhei diretamente. Quando trabalho por algo e conquisto, eu faço isso, e isso não requer explicação. Então, eu faço e eu obtenho. Mas existem certas situações, como quando trato uma doença específica. Não apenas ela não é curada, mas pode surgir outra doença. Assim,
Quando minha ação e o resultado são desproporcionais e percebo um fator invisível influenciando minha vida positiva ou negativamente, por exemplo, com um pequeno esforço, obtenho resultados excelentes. Mas em outros casos, como na bolsa de valores, apesar de grandes esforços, o resultado não aparece. Pode até ser negativo. Em todas essas condições, um Vaidika nunca se perturba. Ele aceita. Um Karma Yogi é bem instruído. Ao receber o resultado, ele lembra que é praçada de Bhagavan. Ó Senhor, fracassei nesse empreendimento devido a certos fatores invisíveis, que são frutos do meu próprio karma. Este phalam que você concedeu também é bem-vindo. É a atitude de prasada bhavana. Essa consciência da lei do karma mantém a pessoa em paz. É muito útil. Mesmo sem Jnanam, podemos desfrutar de paz mental, pois aceitamos a situação. Ao longo da vida, a cada momento o prarabdha se desenrola. A duração da nossa vida também é determinada pelo prarabdha. Que tipo de velhice teremos é influenciado pelo prarabdha. E a morte, e a jornada após a morte? As pessoas perguntam, quanto tempo leva para o próximo nascimento? Acham que somos o Google. Somedi, quanto tempo ele leva para nascer novamente? Somedi dirá, não sei. Não é uniforme. Não ocorre sempre de imediato, nem sempre num futuro distante. Varia de indivíduo para indivíduo, dependendo do prarabdha que está frutificando. Este é o prarabdha karma. O terceiro tipo é agami karma. É o punya papam que acumulamos nesta vida humana atual. Os animais possuem sanchitam. Os animais precisam esgotar seu prarabdha apenas na condição de bhokta, aquele que experimenta os frutos das ações. Eles jamais podem se tornar karta, agentes, gerando novo punyam papam. Animais não podem se tornar agentes geradores de punyam papam, pois não possuem livre-arbítrio em funcionamento. Eles também possuíam livre-arbítrio em uma encarnação humana anterior, mas na encarnação animal, o livre-arbítrio está bloqueado, inativo. Portanto, eles apenas esgotam seu prarabdha karma enquanto animais. Seu próximo nascimento não será baseado no punyam papam atual, pois eles não o acumulam. Basear-se-á no sanchita karma de vidas passadas. A partir dele, o prarabdha karma frutifica. Somente o ser humano possui a capacidade e a oportunidade do livre-arbítrio, por meio do qual ele pode, primordialmente, esgotar seu prarabdha. Esse é um propósito importante da encarnação humana. Jamais podemos escapar das algemas do karma. Talvez possamos escapar das algemas da lei local, a polícia, os tribunais, etc. Não sei. Podemos escapar das leis humanas, mas não da lei divina. Temos de esgotar tudo o que ela nos impõe. Portanto, um dos propósitos primordiais da encarnação humana é o esgotamento do prarabdha. E há outro propósito maior, a oportunidade de gerar novo punyam papam. Podemos aproveitar essa oportunidade e gerar punyam papam. E o punyam papam gerado na vida atual é chamado de agami. Agami significa aquilo que virá. Este karma que estou realizando agora dará frutos mais tarde. Mais tarde pode significar nesta vida atual ou em uma vida futura. Aqueles agamis que devem frutificar na vida atual juntar-se-ão ao prarabdha. O prarabdha e uma parte do agami influenciarão juntos a vida atual. Por outro lado, uma outra parte do agami, que não pôde frutificar na vida atual por vários motivos, como o fato de o momento ainda não ter chegado ou de exigir um tipo diferente de corpo, juntar-se-ão ao sanchitam. Assim, uma parte do agami une-se ao prarabdha e outra parte une-se ao sanchitam. Portanto, alguns karmas terão de frutificar em um corpo diferente. Por exemplo, quando acumulo punyam extraordinário para ir a Swarga, o céu.
Esse agami só pode frutificar no meu próximo nascimento, quando eu nascer em Swarga. Esse agami juntar-se-á ao Sanchitam. Assim, nossa vida atual é influenciada pelo Prarabdha e por uma parte do agami. E durante esta vida humana atual, tenho a vantagem de realizar todos os meus objetivos de Dharma, Artha, Kama e até mesmo Moksha. O nascimento humano é, portanto, uma enorme vantagem, como aquela que temos no tênis. Podemos desperdiçar essa vantagem. Quinto set, game 7, match point, apenas um ponto de distância, o ponto do campeonato, e nós temos a vantagem. No entanto, uma pessoa pode perder tudo, e perder também a partida e o campeonato. Da mesma forma, após obter o raro nascimento humano, posso me tornar um campeão, um Jivan Mukta, ou posso desperdiçar tudo. Assim, a lei do karma revela a grandeza do nascimento humano. Veremos os detalhes na próxima classe. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti